Olá, tudo bem com você? Espero que você esteja bem e toda a sua família. Eu continuo por aqui, o Quirino continua na sua recuperação e provavelmente na próxima semana já estará aqui com você. E o Notícias do Bem de hoje começa mostrando o novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED de 2022. No mês de agosto, mais de 270 mil novos empregos foram gerados no mercado de trabalho. A Paola estava em busca de um estágio em pedagogia, mas acabou sendo contratada por uma escola de ensino infantil e está feliz com a oportunidade. Eu comecei a procurar por estágios e eu enviei meu currículo para várias escolas de educação infantil, porque eu sempre gostei de crianças, então eu já sabia que eu queria trabalhar com isso. E eu acabei sendo chamada por uma das escolas para uma entrevista e acabei sendo contratada como CLT e não como estagiária, como eu tinha planejado, o que foi muito bom para mim. Eu sou auxiliar de classe de uma escola de educação infantil de alunos até 5 anos e está sendo uma experiência muito rica. Eu estou aprendendo muito e apesar da rotina corrida, como eu gosto muito de criança, está sendo muito prazeroso e muito legal. Ela faz parte dos mais de 278 mil trabalhadores que voltaram ou conseguiram entrar no mercado em agosto. No acumulado deste ano, o saldo já é de quase 2 milhões de trabalhadores no mercado formal. Os dados do novo CAGED do Ministério do Trabalho e Previdência mostram ainda que o Brasil tem 42 milhões de empregados com carteira assinada, um aumento de 0,66% em comparação ao mês anterior. Todas as regiões do país tiveram números positivos na geração de emprego formal em agosto. O salário médio é de quase R$ 2.000. Para esse economista, os indicadores apontam para um aumento. Foi positivo, ou seja, entre quem entrou no mercado de trabalho e quem saiu, de 278.639. Quer dizer, carteira assinada, CLT. Então, não estamos falando de funcionário público, nós não estamos falando de microempreendedor individual. É aquele que tem registro em carteira. Então, é um dado relevante. Para você ter uma ideia, de janeiro até agosto, 1.853.298 empregos formais gerados. Então, isso comprova, né, que há um apetite do setor privado. Por sinal, se nós olharmos os indicadores de crescimento da economia, eles apontam para um bom momento. As áreas de serviços, indústria, comércio, construção e agricultura foram as que mais contrataram. O destaque nessa dado no mês de agosto é o setor de serviços. Ele gerou 141.113 postos. Informática, comunicação, atividades financeiras, imobiliárias. Na segunda posição veio o setor industrial, 52.760 vagas criadas, depois o comércio com 41.886, e o setor primário, que abriga ali a agropecuária, 7.724. Portanto, dados relevantes que trazem uma dimensão do bom momento que vive a economia brasileira. O aumento também se deve aos estímulos do governo federal na economia e à confiança do empresário com a retomada das atividades. Tivemos uma paradeira durante a pandemia, depois veio o conflito entre Ucrânia e Rússia, mas o governo federal vem colocando estímulos, né? Ele diminuiu parte da carga tributária para bens essenciais, isso reflete numa inflação menor. Nós temos também a retomada de alguns setores, como serviços, turismo, entre outros. Há um olhar também nas exportações brasileiras. Enfim, há uma confiança do empresário. Então, ele começou a tirar do papel os projetos de investimento, aumentou o nível de investimento na economia, demonstrando uma confiança. Então, a junção desses fatores fez com que, no Brasil, nós tivéssemos um comportamento diferente do que está acontecendo no resto do mundo. Hoje, no resto do mundo, discute muito recessão para o ano que vem, quer dizer, não crescimento econômico, e no Brasil vem mostrando um vigor. É uma somatória de políticas econômicas adequadas que trouxe o Brasil a esse momento. Por sinal, comprovado também pelo IBGE, que divulgou a chamada PNAD contínua, que é a Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílio, e no trimestre fechado no mês de julho, ele trouxe uma taxa de desemprego a menor desde 2015, 8,9%, era 9,1% no último levantamento. Nós temos ainda um número
grande, né? 9.700.000 pessoas à busca de uma colocação, mas, de novo, está exatamente no sentido contrário do que está acontecendo no resto do mundo. Dados positivos. É o vigor e o potencial do mercado brasileiro falando mais alto e, principalmente, o setor de serviços. Excelente. E confira agora os outros destaques do programa desta quinta-feira, dia 13 de outubro. Varejo Paulista está mais otimista com as vendas para o mês de outubro. Caixa Econômica Federal já começa a pagar a parcela de outubro do Auxílio Brasil. Petrobras anuncia redução do preço do gás natural. Fique com a gente, o Notícias do Bem está no ar. Muito bem, nós já estamos aqui ao vivo para você. Você já sabe, né? A nossa linha editorial aqui é toda feita com muito carinho, atenção e esmero mesmo, para que você possa ter a melhor informação e notícias do bem, para que possam também te atualizar, te manter atualizado, atualizada aí, para que você possa ficar muito bem informado. Então a gente segue aqui com mais notícia. O varejo paulista está mais otimista com as vendas para o mês de outubro. A expectativa da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo é que as vendas cresçam 800 milhões de reais neste mês, em comparação ao mesmo período do ano passado, principalmente por causa do Dia das Crianças, o que indicaria, segundo a Federação, alta de 4% em relação ao registrado em outubro de 2021. De acordo com a Federação, o Dia das Crianças tem pouca influência para o varejo, mas causa impacto no movimento de vendas nos dias que antecedem a data, afetando segmentos de vendas de brinquedos, vestuário e até eletrônicos. E a Sociedade Auxiliadora Feminina, a SAF de Pinheiros, realizou mais um chá evangelístico na última terça-feira. O evento promoveu muita comunhão e a palavra de Deus como centro do encontro. Confira um trecho da reportagem que você vai ver na edição de hoje do Notícias do Bem. A Maria Elisa sempre participa do Mulher Esperança. Dessa vez, ela fez questão de trazer amigas e elas aproveitaram para registrar a visita. É a melhor possível. Aqui os encontros sempre são maravilhosos. E vem sempre? Sempre. Eu trouxe duas amigas maravilhosas lá da minha igreja. A Marta reuniu as mulheres batistas do Morumbi para momentos de comunhão. A liturgia foi direcionada pela temática da oração. O culto teve também louvores. A ministração do reverendo Hernandes Dias Lopes foi de esperança, com o tema Desistir Jamais. Logo depois que Jesus desce do monte, onde pregou o seu conhecido Sermão do Monte. Pelo menos 400 mulheres participaram presencialmente. O trabalho feminino em Pinheiros é de vital importância. Há 117 anos, antes mesmo da igreja ser organizada, as mulheres já estavam aqui. E a IPP pretende investir ainda mais neste ministério no ano que vem. Muito bacana o trabalho, né? E você confere essa reportagem completa aqui nessa edição do Notícias do Bem. E a Caixa Econômica Federal já começou a pagar a parcela de outubro do Auxílio Brasil. O repórter Matheus Santos traz mais informações ao vivo para a gente. Olá, Matheus! Oi, Daniele, boa tarde para você e também a todos e todas que acompanham o nosso jornal desta quinta-feira. Pois é, esta parcela, na verdade, ela começaria a ser paga no dia 18, porém ela foi antecipada e é a terceira parcela no valor de R$600, que vai até dezembro, conforme a emenda constitucional promulgada em julho pelo Congresso Nacional. A emenda também liberou a inclusão de famílias no Auxílio Brasil. Com isso, o total de beneficiários atendidos pelo programa subiu para 20,65 milhões. O beneficiário poderá consultar informações sobre as datas de pagamento, o valor do benefício e a composição das parcelas em 2 aplicativos. Atenção! Auxílio Brasil, desenvolvido para o Programa Social,
e o aplicativo Caixa Tem, usado para acompanhar as contas poupança digitais do banco. Em janeiro, o valor mínimo do Auxílio Brasil voltará para R$ 400, a menos que uma nova proposta de emenda à Constituição seja aprovada. Tradicionalmente, as datas do Auxílio Brasil seguem o modelo do Bolsa Família, que pagava os beneficiários nos 10 últimos dias úteis do mês. Mas o pagamento de outubro ocorrerá então entre os dias 11 e 25 deste mês. Daniele, volto com você no estúdio. Muito bem, Matheus. Obrigada pela sua participação aí e ótimo dia para você. Até mais. Até. Muito bom. E a evangelização de crianças tem sido uma preocupação constante de muitas famílias e também da igreja. Nem sempre as crianças têm concentração para ficarem quietinhas durante as ministrações, não é mesmo? Muitas vezes se dispersam e se enfadam, o que requer mais atenção e cuidado dependendo da faixa etária da criança. As crianças precisam aprender desde muito pequenas que devem ter Deus em primeiro lugar. E como despertar o interesse das crianças pelo reino de Deus? Quem vai participar do Notícias do Bem para falar sobre esse assunto é a coordenadora da EBD Infantil, Loide Moura. E você, interaja com a gente, mande a sua mensagem, faça o seu comentário aqui pelo chat do nosso canal, como que está o clima por aí, nós contamos com a sua participação, hein? E agora nós vamos para a primeira entrevista do dia, sobre obesidade infantil, que ganhou o status de epidemia em decorrência do aumento do número de crianças obesas em todo o mundo. Hoje, ela é considerada um grave problema de saúde pública. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, concluiu em um estudo que, em 2022, existirão mais crianças obesas do que abaixo do peso no mundo. A obesidade é uma doença preocupante entre os adultos e quando se fala em crianças, a situação é ainda mais grave. Isso porque a saúde começa a sofrer os problemas causados pelo sobrepeso, quando a criança deveria estar em pleno desenvolvimento físico. E quem está agora ao vivo no Notícias do Bem para falar com a gente sobre esse assunto é a endocrinologista Lícia Andrade. Olá, Lícia, seja muito bem-vinda novamente aqui no Notícias do Bem. É um prazer estar com você aqui. Bom dia, Dani. Eu que agradeço o convite de estar aqui novamente. Muito bom. Lícia, o que é, vamos primeiro tratar sobre a obesidade, né? O que é a obesidade na infância especificamente? A gente considera crianças que estão acima do peso, crianças menores de 12 anos que estão acima do peso. Então, a gente considera 14, mas a Organização Mundial de Saúde considera crianças abaixo de 12 anos que estão acima do peso. E como você bem falou, já é considerado uma epidemia, é uma doença crônica que a gente considera obesidade e é um problema de saúde pública mesmo. Às vezes, né, os pais, avós, né, os tios, por ser criança, né, às vezes querem dar doce, dar bala, biscoito, né, mas é primordial, né, Lícia, poder tratar a alimentação da criança e desde cedo evitar refrigerante, evitar doces. Qual é a sua recomendação? Principalmente a gente faz essa relação que amar é ter dó. Mas eu tenho dó que só ele não pode comer, mas vai pagar um preço caro por isso. Uhum. E é exatamente hoje a gente sabe que a alimentação da mãe já interfere muito no paladar da criança. E eu falo a criança como que é ofertado, como que tem em casa. Então, na verdade, para os pais não comprarem, então evitar alimentação com suco com açúcar, ter doce em casa. Não que elas não possam comer, mas diminuir o acesso a essas alimentações. E o familiar justifica muito, mas é porque ele é grande, tem o osso forte, tem o esqueleto forte, ele é maior do que a turma. Mas, na verdade, a gente não pode subestimar essa obesidade na infância, porque a criança que chegou a 8 anos acima do peso tem 80% de chance de ser obesa a vida inteira. Então, assim, é você marcar a vida daquela criança, né? Uhum.
E no caso, por exemplo, da atividade com a criança, né? Às vezes, nem tanto também, né? Pelo excesso, quer colocar no balé, quer colocar, às vezes, o menino no karatê, na natação, e encher de coisas a criança. E às vezes, do que tratar a alimentação de forma definitiva, né? É muito importante, primeiro, se tratar a alimentação, né? E qual deveria ser essa recomendação para os pais? E o impacto também, por quê? Para mudar a alimentação da criança, tem que mudar a alimentação dos pais também, né? Quando os pais são obesos, é 80% de chance da criança ser obesa. Não por genética, mas pelo hábito familiar mesmo. Então, eu falo assim, do cuidado do que comprar, do que deixar à vista das crianças. Essa orientação, assim, já de introduzir salada, introduzir fruta, introduzir legume desde cedo. Lógico, a gente sabe que tem crianças mais seletivas, mas às vezes a mãe não quer almoçar, não quer comer salada, e a mãe dá um pão, então a mãe dá a sobremesa. Então, de não fazer essas substituições, essas negociações, da bonificação das coisas, sempre ser comida, se arrumar seu quarto, eu vou te dar um doce. Então, a gente tem que perder um pouco esse vínculo com a alimentação. Então, eu falo que a mudança começa pelos pais. Uhum. E a gente tratando a alimentação, né, da criança desde o ventre materno, né? Porque essa questão de gostar de determinadas coisas, como você mesmo falou, que vem muito da mãe, né, do hábito da família e tudo, mas na gestação, né, durante esses 8, 9 meses aí de gestação, é o que a mãe está consumindo, é o que vai para o bebê, né, Lícia? Como que a mãe, quais são os cuidados que a mãe deve ter, inclusive no período de gestação? A gente já sabe que o paladar da criança é formado no segundo trimestre, mais ou menos com 16 semanas de gravidez. Então, se a mãe for uma mãe que come muito açúcar, ele vai passar para o líquido amniótico. Então, a criança vai ter o paladar de gostar de coisas mais adocicadas. Então, a gente sabe o impacto tanto do exercício quanto da alimentação da mãe na criança. E a gente fala muito de alimentação, de alimentar melhor e exercitar mais, né? Mas a gente também tem que entender o uso de telas, quando as crianças estão usando cada vez mais telas, e aí isso interfere muito, então elas estão ficando cada vez mais paradas, o estímulo visual muito grande. Alimentar com a televisão ligada, com o celular ligado, a gente tem que mandar então aquela vai automática, está vendo desenho e vai dando colher na boca da criança, então a criança não sabe nem o que está comendo. Então, o estômago tem que mandar um sinal para o cérebro que já está na hora de parar de comer. Com a criança distraída, esse sinal ele custa ser enviado. Então, o cuidado da mastigação da criança. A criança mastiga muito rápido, então a mãe dá água para não engasgar. Mas, na verdade, estimular a ter a alimentação num lugar tranquilo, que ela mastigue mais lento. Então, não que seja problema ter líquido na refeição, mas, na verdade, às vezes o líquido é para empurrar a comida. Uhum. São vários os cuidados, né, que é importante se ter com a criança, que inclusive é muito dispersa, só que essa orientação, essa condução dos pais é muito importante, inclusive determinar horário para as coisas, né, Lícia, porque a criança precisa ter horário, precisa ter regra, precisa ter normas e questões para seguir, porque se depender dela, da vontade dela, né, ela vai querer fazer tudo às vezes que não pode, mas essa orientação também, ter horário de comer, né, desligar o videogame, desligar a televisão, tudo isso é importante também e ajuda no resultado para a perda de peso também, né, Lícia? A gente sabe a criança que dorme muito tarde, como que é o impacto nisso no peso. Então, na verdade, estabelecer rotina não é fácil, mas ela é extremamente necessária. Então, o limite quem cria são os pais, não é? Esse é o limite da gente, né? Sim. E no caso do dia a dia da criança, né? Qual é a sua recomendação a respeito das atividades que a criança deve ter? Sempre atividades aeróbicas ou também atividades que dão prazer à criança? Entender o que a criança gosta ou realmente tem que recomendar para ela aí nos primeiros anos de vida? Quanto mais precoce, melhor. Mas é um exercício que dá prazer. Então, às vezes, pode ser andar de bicicleta. Então, andar de bicicleta com os pais, meia hora,
correr na pracinha. Então, não tem que ser uma coisa que tem que ser matriculada, uma coisa que tem que ter gasto, que tem que pagar. Então, pode ser exercício simples, que meia hora já é efetivo. Então, assim, a dançar com seu filho, colocar uma música e dançar meia hora, que ele não vai nem entender que isso é um exercício. E a obesidade infantil, ela é muito estigmatizante. Então, assim, além do bullying, mas assim, o menino começa a ter mama, então ele começa a não querer nadar porque ele tá com mama, começa a ter estrias, e às vezes a pele rasga e não vai voltar, vai marcar para a vida inteira. A menina, às vezes, antecipa a menstruação, antecipa a puberdade, então diminui o crescimento da criança, atrapalha o sono, atrapalhando o aprendizado. Então é bem importante. Certo. E com relação também a essa parte psicológica que você tocou muito, muito bem, né? E no sentido de esse apoio para a criança. Você consegue, você pode, você é capaz, é preciso restringir agora para você ganhar depois, né? Então é importante ter esses ponderamentos, né, Lícia, com a criança, mesmo ela sendo pequena, mas já estabelecer algumas informações e regras para ela também, né? Você é linda, eu te amo do mesmo jeito, não te acho feia, mas eu sei que não é saudável ficar acima do peso. Então, isso é o poder das palavras, o estímulo, isso é muito importante. Sim. Os pacientes, né, os seus pacientes aí, você com certeza já deve ter tido casos assim, né? Como que ocorreu? Quais foram os resultados, né? Assim, se você puder falar, claro, também, com relação às crianças, né? E como que essa criança estava e depois como ela ficou, inclusive na questão do humor dessa criança. Dani, eu quero até voltar uma coisa que você falou e eu não completei, da parte emocional, porque às vezes a gente pensa isso, alimentar menos, exercitar mais, mas às vezes tem que começar com a terapia. Então, às vezes é reflexo da relação que está sofrendo, assim, dos pais separando, que acaba impactando, as crianças elas não sabem falar, então começa a descontar na comida, começa a ter compulsão alimentar. Então, às vezes, a primeira parte do tratamento é com o psicólogo, para a gente entender o que está acontecendo e a psicóloga trabalhar o vínculo com a alimentação. Então, se eu estou triste, eu posso chorar. Se eu comer, eu vou engordar, vou ficar mais triste. Então, ansiosa, eu posso sair para andar de bicicleta. Porque se eu comer, eu vou engordar e vou ficar mais ansiosa. Então, isso é muito impactante. E quanto ao tratamento dos pacientes, eu falo, a gente tem que conquistar o paciente, ele entender que é importante para ele tratar, não para mim. Então, assim, quando muda, porque principalmente o menino não liga muito com a opinião dos outros, que aí as pessoas começam a elogiar, porque às vezes, quando tá obeso, fala assim, nossa, mas você tem um rosto bonito, você tem um cabelo bonito, a gente já sabe que o restante não está agradando, né? Então, quando as pessoas começam a elogiar, você vê como que muda a expressão da criança, então muda a relação da criança com a família, a relação da criança na escola, é muito prazeroso ver. E também até a questão da vestimenta, né, Eli? Muitas vezes a criança, ela sabe que ela veste mais e que, né, a questão da numeração dela, isso tudo influencia também a criança, né? E como fazer de forma suave, como você já falou, né, para não criar trauma, né, nessa criança, até nessa questão também da vestimenta. E você vê, eles acabam comprando o que serve, não é o que tem, não é a cor que quer. Às vezes, por exemplo, uma criança de 10 anos já começa a usar P de adulto. Então, já fica muito desproporcional. E até isso é ajuda, é um aliado para a gente conversar. Então, olha, 10 anos, é interessante que você use roupa de 12 a 14 anos. Vamos investir, a gente põe um tempo, você está usando, não precisa usar adulto mais, você pode usar a roupa que você quer, você pode escolher a roupa. Então, vamos combinar, não, enquanto a gente não atingir uma meta, a gente pôr meta curta, meta alcançar, comemorar com essas metas. No caso também das crianças, aqui a OMS, né, que é a Organização Mundial de Saúde, ela também detectou que 9,4% das meninas e 12,4% dos meninos são considerados obesos, né? E a gente sabe que é uma taxa que tem aumentado cada vez mais. E a pergunta que eu quero te fazer agora é com relação aos 2 anos iniciais, né? Os primeiros 2 anos da criança. Realmente é preciso
proibir bala, chicletes, doces, né, em geral, e refrigerante, Lícia? O que que você recomenda? E depois dos 2 anos, introduzir, mas de forma bem ponderada. Isso é muito interessante falar. E a gente sabe que as crianças que usam fórmula ao invés de leite materno, elas têm mais tendência à obesidade. Então, assim, é uma forma. Então, o que puder evitar de não ofertar mesmo, a criança não vai ganhar nada de usar doce nessa fase. Então, de treinar de ser um paladar que tenha tanto prazer com o doce. Então, eu não acho interessante. E uma outra coisa também, que impacta tanto na obesidade e na alergia também. Então, às vezes, mães estão dando muito cedo. Então, esses iogurtes, eles são feitos para usar para criança acima de 2 anos. Às vezes, mãe com bebê de 6 meses já começa a introduzir. Então, introduz precoce, o intestino não está preparado, as crianças começam a ter diarreia, e essas crianças têm, quando introduzem industrializado mais cedo, de ser obesa no futuro. Uhum. Excelente, Lícia. Então, eu converso aqui com a doutora Lícia Andrade, ela que é endocrinologista e está na cidade de São João del Rei, né? Lícia, deixa os seus contatos para a gente, quem quiser te acessar diretamente, conhecer o seu Instagram, conhecer também, você também que é empresária, né? Fique à vontade. Eu vou deixar, Dani, mas eu vou falar rapidinho uma coisa, uma dica que eu acho interessante, que eu faço com minhas meninas, sempre antes de festa, dar lanche para as crianças antes de festa, para as crianças entenderem que elas estão em festa para brincar, não é para comer. Elas vão comer uma coisa que dá prazer, que ela tem vontade, não é porque tá com fome. Então, é que as crianças vão para a festa com fome. Isso faz muita diferença e isso ajuda muito a criança numa festa. Então, em São João del Rei, a minha clínica chama... eu tenho a grande da clínica, que é Vitais Saúde Beleza, e o meu pessoal, que é a doutora Lícia Andrade. E quem quiser entrar em contato, tirar alguma dúvida, estou à disposição. E a doutora Lícia, né, ela sempre também está postando aí sobre as preocupações com a saúde, né, atividade física, o que é muito importante. Então, super recomendo você segui-la e também poder acessá-la diretamente. Muito obrigada, Li, mais uma vez por sua participação aqui. Obrigada pela oportunidade. Espero ter ajudado. Deus abençoe, com certeza. Deus abençoe. Muito bom. E agora é hora de mais uma dica da nossa editora Zion. É o box de estudos escrito pelo reverendo Hernandes Dias Lopes. Confira aí. Você deseja estudar a palavra de Deus com profundidade? A coleção de comentários expositivos do reverendo Hernandes Dias Lopes, composta por 37 livros da Bíblia, vai te ajudar no entendimento das Escrituras. E esta coleção não é útil apenas para teólogos. Sua abordagem pastoral possibilita a estudantes, pastores e leigos amplo acesso à riqueza do texto bíblico. O material foi escrito para todos aqueles que desejam crescer em conhecimento de Deus, se dedicando ao estudo da sua palavra. Aproveite os últimos dias para comprar o seu box completo com 55% de desconto. Acesse o site editoraezion.com.br e garanta já o seu. Ezion, a sua editora missionária. E você já sabe, né? editoraezion.com.br, para você adquirir todos os livros, comprar para você ou para presentear também. Fique à disposição, tem promoções também no site da Ezion. E você sabe, né? É uma preocupação também da IPP que você esteja sempre bem informado e desenvolva esse gosto pela leitura também. E agora vamos ver como fica a previsão do tempo com ela, Raquel dos Santos. Olá, Kel, tudo bem? Olá, Dani, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Boa tarde para você que nos acompanha. E as temperaturas continuam subindo gradativamente amanhã. A gente vai ter um dia abafado, o que contribui, né, a combinação de alta umidade e calor contribui para a chuva, mas tem frente fria a caminho, Dani. Vamos lá, né? Vamos ver como que ficam as temperaturas para a região sul, sudeste e centro-oeste, né? Sul e sudeste. Sudeste. Perdão, centro-oeste é próxima. Próxima. Vamos lá. Muito bem, vamos lá. O tempo fica firme em grande parte da região sudeste nesta sexta-feira. Sol aparece, faz calor durante o dia, mas o avanço de uma nova frente fria pode causar chuva isolada em algumas áreas, principalmente no período da tarde.
Já no sul, a frente fria reforça as instabilidades. Vai ter dia nublado e chove em alguns momentos. Aqui em São Paulo vai ter sol com muitas nuvens durante o dia, períodos nublados com chuva a qualquer hora. As temperaturas variam entre 17 e 24 graus. Já em Muriaé, Minas Gerais, vai ter sol com algumas nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite o tempo fica aberto. Mínima de 20 e máxima de 33 graus. Em Canela, no Rio Grande do Sul, vai ter sol com muitas nuvens durante o dia, períodos nublados com chuva a qualquer hora. Mínima de 10 e máxima de 18 graus. A gente vê que são extremos, né? 24, 33 e 18 em Canela, né? Então... Suas temperaturas seguem mais baixas e com previsão de bastante chuva nos próximos dias. E essa extensão territorial também do Brasil, né? Que possibilita não só essa diferença de temperatura também, né? Como também a riqueza cultural que nós temos, né? Muito bem, Kel. Então vamos para as interações? Vamos lá, Dani. A Aparecida Parra está dando boa tarde pra gente. Boa tarde, e ela está Aparecida. contando que lá em São Bernardo do Campo está sol entre nuvens. Está muito gostoso o clima por Que delícia, lá hoje. aproveite. E a Geni Oliveira também, ótima tarde a todos. Boa tarde, Geni. A Delva também está cumprimentando a gente de Uruará, no Pará. Olá, Delva. E ela disse que lá está um clima para chuva, mas até agora caiu só uns chuviscos. Tomara que venha chuva, estamos precisando muito. É sempre bom, né? A gente vai levar um pouquinho para você, viu? Vamos pedir Tomara que ela venha. para levar para vocês aí também um pouco. E ela fez um comentário aqui sobre a entrevista. Ela disse que lá na casa dela, os netos são igual abelhinhas também. Mas que ela não deixa eles trocarem os alimentos por essas coisas na hora do almoço e do jantar. É verdade. É bom sempre, né, regrar isso para as crianças, porque se deixar, são abelhinhas, formiguinhas, que adoram um docinho. E a Márcia também está dando boa tarde pra gente. Ela disse que pesquisou ontem no canal o Mulher Esperança de Terça e que conseguiu assistir, que foi muito edificante. Ai, que maravilha, que bom, né? Que bom, você tá sempre aqui conosco, né, assídua e participando de toda a programação. A gente fica muito feliz, né? E fica aí a dica para quem quiser acompanhar os cultos do Mulher Esperança, assim como outras programações da nossa grade, você encontra tudo lá no nosso canal. Mesmo. E ela está dizendo que em Florianópolis está friozinho e nublado e deixou um abraço aqui pra gente, Dani. Abraço para você também. E a Clara Sueli também fez um comentário aqui sobre a entrevista. Não é só criança. Não é só criança, não. Gostei da dica para festa. Isso, para festa. A Geni Oliveira também está dando boa tarde pra gente da região de Costa Verde. Olha ela está só. contando que por lá está bastante sol. Costa Verde, sempre bem-vinda por aqui. Que bom, né, que o solzinho tá aí. Aproveite o dia. E o Edinaldo Pereira também está dando boa tarde pra gente. De Crato, no Ceará, 37 graus por lá, calorão, Dani. Imagina a sensação térmica, uns 42 por aí. Ele completou aqui, calor de rachar. E se cuide, né? Se cuide por aí, porque também o calor em excesso, né, faz mal, desidrata fácil, né? Mas curta também à medida do possível. E já eu volto. Ainda dá tempo de você interagir com a gente, contar de onde você está falando, como é que tá o tempo aí na sua região. Isso aí, até já então, Kel. Até já, Dani. Obrigada. Olha, a gente segue por aqui agora, porque agora é hora da coluna Fé e Trabalho, com o presbítero e empresário Antônio Cabreira. Hoje ele nos mostra que não devemos só produzir bem, mas também vender bem. O Kel. O Brasil é o maior produtor de café do mundo. 2,5 bilhões de xícaras de café são servidos diariamente no mundo. Eu estou aqui no aeroporto de São Francisco. Embora a gente seja o maior produtor, olha como que eles servem café aqui no aeroporto. Acabei de fazer um pedido aqui, a minha filha está comigo, ela chama Giovana, ela fez esse pedido aqui, e aquele robozinho, ele está pegando o café, vai servir um café para a gente aqui. Então, olha só o que é a tecnologia, como que a gente tem que ficar atento a essas coisas. Agora eu vou poder pegar o café aqui e a gente vai poder beber esse café. Não sei aonde ele foi produzido, mas isso aqui é uma grande lição, como a gente tem que trazer a tecnologia, trazer a inovação, para que não seja apenas um mero produtor. A gente tem que produzir bem, mas nós temos que começar a comercializar bem. E olha só o que é a inovação.
E agora ele está filmando. Eu apertei o botão aqui, ó, e ele vai filmar aqui. Ele falou que a gente pode pegar o café ali, ó. Tá vendo? Ó, aqui, ó. Vou pegar o meu café servido pelo... E ele está agradecendo lá, ó, o meu café. Tomara que tenha sido produzido no Brasil. Que bacana. É sempre bom trazer aqui a coluna Fé e Trabalho com o presbítero. Muito bem, Antônio Cabreiro, muito obrigada sempre por sua participação conosco aqui. E agora a gente tem um recado para você que quer decorar a sua casa com todo o requinte e a sofisticação que só os móveis planejados da Finger podem trazer. São acabamentos diferenciados e pensados especialmente para o seu conforto e funcionalidade do seu espaço. Na Finger, seu projeto é personalizado de verdade. A tecnologia exclusiva e precisão alemã garantem customização única. Confira mais detalhes. Fundada em 1978, a Finger Móveis Planejados tem inovação em sua vocação. Traz garantia de 8 anos graças ao seu moderno Parque Fabril localizado no Rio Grande do Sul. A nossa loja está localizada no Portal do Morumbi e conta com 400 metros quadrados de showroom com diversos ambientes para você se inspirar. Nossa equipe é altamente treinada, formada por arquitetos e design de interiores, prontos para transformar ambientes e te surpreender. Temos o compromisso de transformar ambientes para o bem-estar das pessoas, com projetos inovadores e a tradição que já dura mais de 40 anos. Nossos projetos são exclusivos, feitos para atender todas as suas expectativas. São pensados para a usabilidade e função do seu espaço, além de privacidade, relaxamento e bem-estar. Transformamos seus sonhos em realidade. Nos sigam nas redes sociais. Traga sua planta e se surpreenda. Muito bom, né? É a certeza de qualidade para você, para sua casa, o seu trabalho, o espaço que você quiser. Então faça o seu orçamento, entre em contato com o time de especialistas da Finger e solicite também o seu orçamento. Acesse fingermorumbi.com.br ou Instagram, @fingermorumbi e saiba mais. O WhatsApp é 11 991 99018 7891. Finger Morumbi, a sua melhor opção em móveis planejados. É isso aí, a gente segue para um breve intervalo e assim que nós retornarmos, a Sociedade Auxiliadora Feminina, a SAF, de Pinheiros, realizou mais um chá evangelístico na última terça-feira. E ainda a evangelização de crianças tem sido uma preocupação constante de muitas famílias e também das igrejas. Nem sempre as crianças têm concentração para ficarem quietinhas durante as ministrações e muitas vezes se dispersam e se enfadam, o que requer mais atenção e cuidado dependendo da faixa etária. As crianças precisam aprender desde muito pequenas que devem ter Deus em primeiro lugar. E como despertar o interesse das crianças pelo reino de Deus? Quem vai participar do Notícias do Bem para falar sobre esse assunto é a coordenadora da EBD Infantil, Loide Moura. E você, continue interagindo com a gente aqui, mande a sua mensagem, mande a sua pergunta, né? Mande mesmo aqui pra gente, porque a gente recebe com todo carinho e com muita alegria, porque é sempre importante pra gente saber onde você está, de onde você está falando, como que tá o clima por aí. A gente volta também daqui a pouquinho, já já. O PH é um ministério de homens, ok? E o foco é a aplicação da palavra de Deus na vida cotidiana do homem. Em poucas palavras, assim, o PH é ao mesmo tempo vitamina, é remédio e é tratamento. Pode ser dificuldade conjugal, dificuldade com a família, né? Problemas no trabalho, no emprego ou desemprego. Uma das atividades que nós desenvolvemos na UPH são palestras mensais com assuntos de interesse do homem. Então está ligado a finanças, saúde, bem-estar, atividade física, economia, tendências de mercado, área profissional, problemas conjugais. Como é que você lida com essa situação? E a questão não é só problema, não.
O PH é alegria, o PH tem muita atividade social. Tudo que o homem gosta, churrasco, futebol, vôlei. A programação do PH não é um culto, mas é uma forma de aplicarmos a palavra de Deus e através do nosso testemunho, do nosso viver, cultuarmos a Deus, dando um bom testemunho aí fora. Esse é o intuito da UPH. A Igreja Presbiteriana de Pinheiros tem o desejo no coração de ser uma grande igreja e, por isso, cuida com muito carinho das novas gerações. Mas para que esse sonho seja realizado, temos um trabalho direcionado para as crianças de 1 a 12 anos, através do Pinheiros Infância. Entre os ministérios que fazem parte deste departamento estão a UCP Júnior, para a turminha de 4 e 5 anos, e a UCP, para os pequenos com idades entre 6 e 12 anos, complementando as ações feitas nos primeiros anos das nossas crianças por outros ministérios de lá. Nosso objetivo é preparar esta geração para se tornar fiel à palavra e ser liderança no futuro, criando vínculos fortes de amizade, crescendo juntos na igreja. Desenvolvemos várias atividades a cada 15 dias aqui nas dependências da IPP ou em passeios externos. E ainda fazemos 2 acampamentos todo ano, onde os laços afetivos e grandes amizades surgem. Não deixe de trazer seus filhos para participar. Se você quiser mais informações, pode falar com o Fernando Rintze. O contato é pelo WhatsApp 11 99 710 9992. Igreja Presbiteriana de Pinheiros, a sua grande igreja missionária. Toda quinta-feira às 9h30 da noite, o reverendo Nilson Júnior traz para você as lições da sã doutrina. É tempo de crescer em conhecimento de Deus. Aprenda sobre teologia bíblica, teologia sistemática e doutrinas. Horário alternativo aos domingos às 10 da noite. Sã doutrina, aqui na IPP TV, a sua TV missionária. De segunda a sexta, às 9h30 da manhã, tem Vida Devocional, com meditações preciosas na Palavra de Deus. Pastores, presbíteros e seminaristas trazem lições da Bíblia e aplicações práticas para a nossa vida. Horários alternativos, de segunda a sexta, às 6 da tarde e 11h30 da noite. E aos domingos, às 7h30 da manhã, 12h30 e 8h30 da noite. Vida Devocional, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Olá, e nós estamos de volta aqui com notícias do bem. Eu quero dar um alô aí para você que nos ouve pela Rádio Pinheiros, 24 horas no ar, pela Rádio Rumo ao Sertão, direto de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Muito obrigada a você pela audiência, né, aí estar conosco, né, sempre aí todos os dias. Obrigada pela sua participação aqui. E nós seguimos com muita informação para que você esteja muito bem atualizado. A previsão do mercado financeiro para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, considerada a inflação oficial do país, caiu de 5,74% para 5,71% para este ano. É a 15ª redução consecutiva da projeção. A estimativa consta do Boletim Focus, pesquisa divulgada semanalmente pelo Banco Central, com a expectativa de instituições financeiras para os principais indicadores econômicos. A previsão para 2022 está acima do teto da meta de inflação. Muito bem, a gente tem mais um recado especial aqui para você. Você já está vendo aqui, né? A Quali Vinil, ela tem tintas de qualidade, né? E que vai transformar o lugar onde você está, um novo visual para o seu ambiente e muitas coisas que ajudam mesmo a gente a ter esse diferencial, né? E por que não mudar o ambiente com cores novas para sua casa? A Quali Vinil, além de produzir tintas da melhor qualidade, pode ser encontrada muito facilmente em uma loja pertinho da sua casa ou no próprio site www.qualivinil.com.br. Inspire-se, transforme, decore. Use Quali Vinil. E a gente segue aqui
com informação e notícia do bem para você. A Petrobras anunciou que o preço praticado na comercialização do gás natural com as distribuidoras sofrerá uma redução média de 5%. A Júlia de Lima está com a gente ao vivo agora e traz mais informações. Olá, Júlia! Olá, Dani, boa tarde a você, boa tarde a todos. Exatamente. Os novos valores serão atualizados em 1º de novembro e vigoram até janeiro de 2023. O reajuste final repassado ao consumidor é incerto, já que outros fatores exercem influência sobre o mercado, como as margens de lucro das distribuidoras e dos postos de revendas. Essa é a segunda atualização anunciada em 2022. Em maio já houve um aumento de 19%. Desde 2016, a Petrobras adota a política de preços de paridade de importação, ou seja, ela vincula os preços praticados aqui no país aos que são praticados no mercado internacional. Para os botijões à base de gás liquefeito de petróleo, aquele GLP, o reajuste não gera impactos. A medida deverá beneficiar principalmente moradores que consomem gás natural canalizado e motoristas com carros que utilizam gás natural veicular, o GNV. Setores da indústria que usam gás natural como fonte de energia também são favorecidos. Isso ocorre, por exemplo, na produção química, metalúrgica, farmacêutica e têxtil. Volto com você, Dani. Muito obrigada, Ju. Sempre notícia boa, notícia do bem. E amanhã você está de volta com a gente, né? Isso aí, trazendo mais notícia boa pra gente. É isso aí. Obrigada e até amanhã. E a gente continua aqui, então, com a previsão do tempo, a segunda edição da previsão do tempo, Norte, Nordeste e Centro-Oeste, com ela, Raquel dos Santos. Olá, Raquel. Olá, Dani. Vamos conferir? Vamos lá. Sexta-feira e vai ter dia abafado com nebulosidade na região centro-oeste. A passagem de uma frente fria combinada com a circulação dos ventos deixa as nuvens carregadas e pode chover em algumas áreas. Já no nordeste vai ter tempo firme e quente. O sol predomina e pode ter chuva isolada apenas nas áreas litorâneas. Em Brasília, no Distrito Federal, vai ter sol com algumas nuvens, sem previsão de chuva por lá. As temperaturas variam entre 19 e 33 graus. Já na região norte, Tucumã, no Pará, vai ter sol com algumas nuvens durante o dia e noite com céu aberto. Mínima de 24 e calorão de 41 graus. Em Petrolina, Pernambuco, vai ter sol com algumas nuvens, por lá não chove. As temperaturas variam entre 20 e 36 graus. Interessante, sempre calor, sempre muito, né, abafamento, mas ao mesmo tempo o sol também vai sair, a predominância do sol nessa região, né, Kel? Eu tô vendo que você tá de amarelo hoje, já é nessa sensação, né, da novidade, florida, toda linda aí nesse visual amarelo e azul, gostei muito. Primavera, né? É isso aí. Muito bom. Então vamos para as nossas interações? Dani, temos mais uma interação aqui. Vamos ver. Do José Geraldo, que deixou aqui a participação dele. E por hoje nós encerramos. Joia. Muito bem. José Geraldo, receba o nosso abraço aqui. Obrigada por sua participação. E até amanhã, né, Kel? Até amanhã, Dani. Tchau, tchau. Muito bem. E agora, a Sociedade Auxiliadora Feminina, a SAF de Pinheiros, realizou mais um chá evangelístico na última terça-feira. O evento promoveu muita comunhão e a palavra de Deus como centro do encontro. Confira na reportagem que o Notícias do Bem preparou para você. A Maria Elisa sempre participa do Mulher Esperança. Dessa vez, ela fez questão de trazer amigas e elas aproveitaram para registrar a visita. É a melhor possível. Aqui os encontros sempre são maravilhosos. E vem sempre? Sempre. Eu trouxe duas amigas maravilhosas lá da minha igreja. A Marta reuniu as mulheres batistas do Morumbi para momentos de comunhão. Eu sou líder do Ministério de Mulheres da Igreja Batista do Morumbi. E quando eu vi essa chamada de chá evangelístico, quis ver também, porque a gente troca as figurinhas, aí um chá evangelístico hoje é tão importante. Então estou aqui com as mulheres que são também do meu ministério e também porque também gosto muito do pastor Hernandes Dias Lopes, a palavra, que é focado na palavra, e nós somos uma igreja também focada na palavra de Deus. E essas duas coisas uniram para estarmos aqui hoje à tarde.
A liturgia foi direcionada pela temática da oração. Nós estamos nessa tarde, a gente vai falar sobre oração, que a gente não vive sem oração, né? A oração é a nossa esperança. Então a gente vai colocar a oração como aquele acesso que a gente tem a Deus. Louvado seja Jesus por nos dar esse livre acesso a Deus. Pouco a pouco o templo foi ficando assim, lotado, cheio de mulheres que vieram participar. O chá evangelístico acontece 2 vezes por ano. É um evento realizado pela Sociedade Auxiliadora Feminina aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. O culto teve também louvores. Você sabe que o reverendo Hernandes, ele é conhecido assim mundialmente, vamos dizer assim. Então as mulheres gostam de ouvi-lo, né? Então, nós achamos por bem realizar 2 vezes ao ano este chá, convidando pessoas de todas as igrejas, né, para que estivessem aqui com a gente nesse momento tão bom, tão especial e tão gostoso, ouvindo o reverendo Hernandes. O momento de comunhão é importante. Muito, muito, muito. Eu costumo dizer para as meninas que estão chegando, aqui é a casa de vocês. Ficam à vontade, sintam-se à vontade, curtam tudo que vocês têm direito como filhas do Pai, porque aqui é a casa do Pai. A ministração do reverendo Hernandes Dias Lopes foi de esperança, com o tema Desistir Jamais. Logo depois que Jesus desce do monte, onde pregou o seu conhecido Sermão do Monte. Bom, eu vejo com alegria, com otimismo e com esperança. Isso porque as mulheres sempre tiveram um papel muito importante no reino de Deus, tanto no Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento, quanto na história da igreja. As mulheres, do ponto de vista numérico, provavelmente são a maioria. As mulheres não podem ficar de fora da agenda do crescimento da igreja, porque elas têm contatos, têm relacionamentos na família, na parentela, na vizinhança, no trabalho. E o testemunho das mulheres é um testemunho muito importante para levar o Evangelho de Cristo a muitas pessoas. Então nós só temos que agradecer a Deus pelo Mulher Esperança, porque tem sido um trabalho semanal aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, que tem trazido pessoas ao conhecimento do Evangelho, que tem testemunhado a graça de Deus para muitas mulheres, influenciado muitas famílias, e temos colhido frutos desse abençoado trabalho. Então, louvado seja Deus pelos resultados, e nós esperamos que esse trabalho cresça, possa ampliar seus horizontes e possam ter muitas outras pessoas alcançadas pelo Evangelho para a salvação em Cristo Jesus. Pelo menos 400 mulheres participaram presencialmente. Achei incrível, achei que é um momento que a gente deve estar junto com as irmãs, um momento que a gente pode aprender bastante, né? A própria palavra fala que as jovens têm que estar entre as mulheres mais experientes, e eu amei a palavra, foi uma palavra que falou bastante ao meu coração. Olha, foi maravilhoso, a mensagem do pastor Hernandes falou muito aos nossos corações, e ver as mulheres reunidas, louvando ao Senhor numa só voz, é muito emocionante, muito bom. Eu espero que outras mulheres também venham participar conosco todas as terças-feiras, às 14h30. O trabalho feminino em Pinheiros é de vital importância. Há 117 anos, antes mesmo da igreja ser organizada, as mulheres já estavam aqui. E a IPP pretende investir ainda mais neste ministério no ano que vem. Eu fico muito feliz porque essa ideia começou alguns anos atrás e a gente perseverou, e agora a gente está começando a colher os frutos. Mais ou menos parecido com Conexão com Deus. Se Deus quiser, esse trabalho tem muito a crescer e a trazer uma mensagem de esperança para as mulheres de São Paulo, tá certo? Se Deus quiser, o ano que vem também nós vamos ter a conferência de mulheres. Nós estamos trabalhando aí para fortalecer cada vez mais o trabalho feminino aqui em Pinheiros. Que trabalho lindo, né? Parabéns a todas as mulheres que estão à frente da SAF, e que mais e mais mulheres possam se juntar também para crescer, né, em amor e graça, em conhecimento da palavra de Deus. Bom, e a gente tem mais um recado especial para você aqui no Notícias do Bem. Você já parou para pensar que sua contabilidade precisa atender ao padrão de Deus e também dos homens?
E é por isso que a Contábil Ribeiro está há mais de 35 anos servindo a igreja brasileira e missionários ao redor do mundo. Faça a contabilidade da sua igreja com a Contábil Ribeiro. Igrejas de todo o Brasil podem ter essa consultoria. Saiba mais acessando www.contabilribeiro.com.br. Contábil Ribeiro, contabilidade especializada para igrejas. Bom, e nós vamos para um breve intervalo, como você já sabe, a gente volta e vamos fazer a nossa segunda entrevista aqui no Notícias do Bem. A evangelização de crianças tem sido uma preocupação constante e nós vamos conversar com a Loide, ela que é aí a coordenadora da Escola Bíblica Dominical. Você fique aí, continue mandando a sua mensagem para a gente, que a sua participação é muito importante. Até já! Toda terça, às 9h30 da noite, tem um bate-papo sincero e divertido com as mães da IPP. É o Maternidade na Real. Educação dos filhos, fé, amor e todos os temas que fazem parte dessa fase especial da vida das mulheres que estão em pauta, num programa cheio de surpresas. Horário alternativo aos sábados, às 10 da manhã. Maternidade na Real, aqui na IPP TV, a sua TV missionária. Na IPP TV, as suas noites são mais edificantes. Segunda-feira, às 8 horas, você acompanha ao vivo o culto Conexão com Deus. Na terça, os reverendos Arival Dias Casimiro, Mariano Alves Júnior e o licenciado Samuel Lopes recebem missionários de todo o Brasil no programa Você é um Missionário. Quarta-feira tem um culto Restaurados pela Palavra a partir das 8 horas e às 9h30 o professor Marcos Eberlin apresenta a nova temporada do Fé e Ciência. Quinta-feira, 8 da noite, é o dia do culto à Grande Comissão. Às 9h30, reverendo Nilson Júnior ensina a sã doutrina. Sexta-feira, 8 da noite, você acompanha ao vivo as novas lições do Bem Casados. E logo depois tem Vivendo o que Cremos, aplicando a teologia na nossa vida prática. Todas as noites tem mais conteúdo cristão para você aqui na IPP TV, a sua TV missionária. Toda terça às 8 da noite, os reverendos Arival Dias Casimiro, Mariano Alves Júnior e o licenciado Samuel Lopes te desafiam a se envolver com a obra de Deus no programa Você é um Missionário. Entrevistas ao vivo, testemunhos, sorteio de livros e a sua participação pelas redes sociais. Horário alternativo, às terças, 8h30 da manhã e aos domingos, às 4 da manhã e 1 da tarde. Você é um missionário. Aqui na IPP TV, a sua TV missionária. Toda quarta, às 9h30, o químico e cientista cristão Marcos Eberlin comanda a nova temporada do Fé e Ciência. Convidados muito especiais mostram como a ciência pode comprovar e contribuir com a nossa fé. E você pode rever as primeiras temporadas de segunda a sexta, à 1 da tarde, quartas às 8h30 da manhã, sábados ao 12h30 e aos domingos às 9 da noite. Fé e Ciência, aqui na IPP TV, a sua TV missionária. Você já sabe que a IPP TV é a sua TV missionária. E por isso investimos cada vez mais para levar a palavra de Deus em todas as línguas. Acesse a IPP TV no YouTube e confira a nossa playlist de sermões legendados. São mensagens com tradução em inglês, russo, alemão, francês, mandarim, espanhol, italiano e Libras, a língua brasileira de sinais. Assista e principalmente compartilhe os vídeos com seus amigos, familiares e irmãos que precisam ser alcançados em outras línguas pelo verdadeiro Evangelho de Cristo. Acesse www.youtube.com/ippinheiros e faça parte desse grande projeto missionário. E não deixe de ofertar para que o trabalho possa continuar. Envie um Pix de qualquer valor para o CNPJ que está aqui na sua tela.
lembrando de acrescentar 10 centavos para que possamos identificar a sua doação. IPP-TV, a sua TV missionária, levando o Evangelho a todos os povos. Bela, em quantos dias Deus criou o mundo? Professora Mirella, Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º ele descansou. E agora uma pergunta para o Daniel. O que Deus criou no primeiro dia? Professora Mirella, ele criou a luz. Era tudo escuro. Ele falou, haja luz, e houve luz. Se você tem filhos entre 8 e 12 anos, ou não tem filhos, mas deseja abençoar uma criança, para participar desse projeto, basta entrar no nosso site e fazer a inscrição. Vamos estrear o programa de TV A Escolinha de Jesus. São 20 vagas para 20 personagens nessa primeira temporada. O curso preparatório começa agora na primeira quinzena de outubro. Iremos gravar em novembro, com estreia prevista para janeiro. Inscrevendo uma criança, vocês estarão investindo numa nova geração em Cristo. Nosso foco está no reino. Entre no site da Academia Cristã de Artes, emisaca.com.br e abençoe uma criança. Estaremos te esperando. Mamãe, papai, eu quero aprender. Me leva na escolinha da igreja, vou crescer. Mamãe, papai, eu quero aprender. A Bíblia me ensina, com Jesus eu vou viver. Você já sabe que a IPP-TV é a sua TV missionária que transmite 24 horas por dia de conteúdo cristão reformado de qualidade. E você também já sabe que nós queremos ser cada vez mais relevantes no YouTube e alcançar cada vez mais pessoas neste grande campo missionário. Para que tudo isso aconteça, a gente precisa da sua inscrição no nosso canal, mas também da sua colaboração. Seja parceiro da IPP-TV e ajude a manter essa obra. Faça sua doação a partir de R$ 40,10 para o Pix que aparece na sua tela. Se você quiser, pode doar outros valores, mas não se esqueça de colocar os 10 centavos no final para identificarmos a sua oferta. Colabore com a IPP-TV e ajude a propagar a palavra de Deus. Nós contamos com a sua generosidade. IPP-TV, a sua TV missionária. Olá, nós estamos de volta aqui no terceiro bloco do Notícias do Bem. E fazendo bem a você, edificando a sua vida e contribuindo para o seu dia a dia, para você estar sempre bem informado, muito bem informada. E agora é hora da nossa segunda entrevista. A evangelização de crianças tem sido uma preocupação constante de muitas famílias, inclusive também da igreja. Nem sempre as crianças têm concentração para ficarem quietinhas durante as ministrações, mas muitas vezes e se dispersam também, se enfadam, o que requer mais atenção e cuidado dependendo da faixa etária. As crianças precisam aprender desde muito pequenas que devemos ter Deus em primeiro lugar. E como despertar o interesse das crianças pelo reino de Deus? É esse o assunto que nós vamos tratar agora com a coordenadora da EBD Infantil, Loide Moura. Olá, Loide, seja muito bem-vinda aqui, obrigada por sua participação. Oi, Dani, obrigada mais uma vez pelo convite, Deus abençoe bastante a EBD. Muito obrigada. Loide, você que está à frente aí, né, como coordenadora da Escola Bíblica Dominical Infantil, né, aí com os pequenos,
qual que é a estratégia, né, que vocês desenvolvem para essa evangelização efetiva das crianças? Bom, Dani, eu sou uma das coordenadoras, né? Temos uma equipe, somos em 4 coordenadoras ali, e tem todo o Pinheiros Infância que envolve outros momentos com a criança. Então, temos a EBD, as imagens estão passando aí da UCP, é um momento de mais descontração e mais trabalhar mais a parte social e companheirismo das crianças, que acontecem aos sábados, e temos também o culto noturno, o coral infantil, enfim, são várias áreas que trabalham em conjunto, de forma complementar, para o crescimento espiritual da criança. A estratégia que a EBD tem lançado mão é sempre estar consciente, primeiramente, de que nós estamos dentro, né, pertencemos a uma igreja missionária. Então, nós buscamos, dentro do currículo, estar sempre enfatizando a importância de apoiarmos os missionários que a igreja estabeleceu, orar por eles e já fazer ofertas, enfim. Mas, especificamente, evangelizar as nossas crianças ali é algo que a gente tem se preocupado bastante. Então, nós sabemos que essa função ela é prioritária, né, e dada por Deus aos pais. Os pais são os principais encarregados para evangelizar seus filhos, né, trazer a vida cristã, o conhecimento de Deus, de Jesus, da salvação, no dia a dia em casa. E nós, como igreja, nós damos um apoio, né, uma parceria de apoio a essa família. Então, nós temos um ensino mais sistematizado aos domingos, mas nós temos uma parceria muito importante com os pais, onde nós conversamos com eles via WhatsApp todas as semanas, falando que nós estamos para que os pais também em casa, porque eles têm mais tempo, né, reforcem esse estudo para que essas crianças conheçam o Evangelho, aprendam a amar o Senhor Jesus, aprendam a amar a Deus acima de todas as coisas, aprendam a amar a igreja como corpo de Cristo, se sentindo parte desta igreja. Muito bem, Loide, e muito bem falado por você e lembrado da responsabilidade dos pais, né? Agora, uma questão importante que eu também estou conferindo nas imagens, né? A gente tem visto que a criança, dependendo da faixa etária, e também por ser criança, né? Quer brincar, quer descontrair, né? Às vezes perde um pouco o foco, né? Então, às vezes tem que estar fazendo atividades diferentes com elas que vão chamar a atenção, né? Então, e também não pode ser uma questão cansativa, né? E impositiva, na verdade, né? Como que vocês tratam isso com as crianças? Bom, nós temos uma ideia, um objetivo, até um modo de trabalhar ali, que a gente acredita que todo momento é momento de ensino da palavra, seja na brincadeira, seja no parque, ou no ensino sistemático da Bíblia. Em todo momento, você tem que mostrar coerência da fé, né? Na hora que a criança está brincando, se há alguma desavença, é momento de intervenção para que você fale do amor de Cristo, fale do amor que ele deve ter pelo colega, né, da tolerância, do perdão, enfim. E, sistematicamente, nós preparamos uma aula onde, de acordo com a faixa etária, as questões que eles estão, que precisam ser desenvolvidas, seja ela a parte de brinquedos, de jogos, ou de reflexão dos maiores, essas questões aparecem nas nossas aulas, para que não seja apenas assim, a criança sentada e uma palestra do professor. Então, há uma ação da criança o tempo todo ali, interagindo na aula, fazendo atividades, brincadeiras voltadas para o objetivo da aula, né? Atividades de artes também voltadas para o objetivo da aula. E então, para que essa aula não seja realmente maçante, né? Que ela não fique lá sentada, nosso horário de manhã é das 9h30 até o meio-dia, né? Ou até às 11h, que depois vai o culto infantil. Não fique em momento, ele fique só sentado e ouvindo, mas ela interage, nós preparamos recursos diferentes, fantoches, visuais diferentes, para que cada faixa etária receba o ensino da palavra e seja assim, apresentada e também sendo levada ao crescimento dentro do Evangelho. Uhum. E Loide, vocês fazem uma separação por faixa etária? Existe um limite mínimo e máximo para a criança poder participar?
Em questão de limite, não, né? Todas as crianças que chegarem na igreja, elas serão acolhidas e serão encaminhadas à sua sala de aula ou em outras atividades da igreja também, né? Ou de sábado, do culto à noite, enfim, né? Então, não, e graças a Deus, né? Isso só aconteceu na pandemia, porque a gente tinha toda a restrição dada pelo governo de quantidade de pessoas, né? Por espaço. Mas hoje não, a gente está totalmente liberado, a criança mesmo não precisa se inscrever, ela vai, frequentando por algum tempo, ela é matriculada, e nós temos, sim, salas por faixa etária. Como a igreja é muito grande, a nossa realidade é que nós estamos em torno de 200 crianças, 230 por domingo de manhã. Então, nós temos condições de ter uma sala, e às vezes mais de uma sala por idade. Então, nós começamos com crianças de 1 ano, né? E nós temos classes até crianças de 11 anos, ou seja, desde o berçário até as crianças que estão no 6º ano escolar. Então, eles têm... isso facilita para a gente, como eu falei para você na fala anterior, a direcionar, né, o ensino para aquela idade. Então, eu não tenho crianças ali pequenas com crianças maiores numa mesma sala, porque seria muito mais difícil você criar estratégias para envolver crianças de 3 anos e crianças de 10, 11 anos. Eles estão em fase totalmente diferente. Então, a gente tem, sim, toda essa divisão, professores por sala, né, e auxiliares e tutores também. É importante frisar que a evangelização, ela também né, ela é para todos, né? Eu sempre friso que quando nós tivemos o mandato de Jesus para pregar o evangelho a toda criatura, não há nenhuma cláusula ali de rodapé dizendo que as crianças com deficiência não estavam incluídas nessa ordem. Então, crendo nisso, nós temos acolhido famílias e crianças com deficiência, na sua grande maioria autistas, mas também nós temos crianças com Down, já tivemos crianças com dificuldades físicas, temos crianças com síndrome. Então, a evangelização é feita para todos realmente, independente da faixa etária e da condição que ela tenha física ou cognitiva. E Loide, no caso, a criança, mesmo a família ainda não congregando na igreja, é possível também a criança vir participar, se o pai, né, a mãe que está nos assistindo, eles quiserem trazer, eles podem participar também? Com certeza, pode trazer, ele já está recebendo ali 9h20, né, a gente já começa a receber para que os pais possam ir também, né, se ele pode ir para a sala dele, da EBD, a gente mantém um horário igual ao adulto, então 9h30 começa a nossa escola dominical, começa do adulto também, depois às 11 horas começa o nosso culto infantil e começa o culto também das 11, então eles não precisam ir lá para trocar as crianças de lugar, nós mesmos fazemos isso, então ele deixa com a gente, 9h30 ele pega no final do culto das 11, que geralmente é meio-dia, meio-dia e 10, a gente não entrega a criança para ninguém, é uma segurança, né, só para o pai mesmo, temos um portão de segurança ali, pessoas que ficam atendendo, então, pai, se você não conhece a IPP, venha para cá, deixe seu filho na parte infantil, vá assistir a parte adulta, que com certeza vocês serão bastante abençoados, e nós queremos conhecer você. Chega lá e fala, olha, minha primeira vez, nós vamos pegar no contato, colocar você no grupo da sala, nós temos grupo de WhatsApp de pais por sala, e assim, se ele permanecer, ele vai ser matriculado, receber o nosso material, e receber as nossas mensagens semanais, para que ele tenha esse momento de trabalho com a palavra em casa, né? Isso é um diferencial importante, essa ideia de que nós temos esse contato com os pais para que eles saibam o que nós estamos ensinando e também ensinem em casa. Excelente, Loide. Muitíssimo obrigada por sua participação. A gente vê, né, que você gosta do que faz, você pôde explicar aqui de uma forma muito interessante, didática, né? Parabéns pelo trabalho, né? A você, toda a coordenação envolvida, todas as pessoas envolvidas e que mais e mais crianças possam ser evangelizadas através de vocês. E se você puder... Amém. Eu acho que o nosso papel como igreja e família é a nossa ordenança, o nosso legado, né? Não pensar em deixar primeiramente coisas materiais, mas aquilo que é eterno, né? O evangelho das crianças, ele vai ficar no coração da criança para sempre, e vai ser
eterno tudo isso, né? E não existe nada melhor que um pai ou uma igreja possa deixar para essa geração do que conhecer o Senhor Jesus. E é um trabalho que Deus delegou a nós, né? A palavra diz que podia ter feito só anjos, mas ele delegou a nós. Então, ele tem que fazer isso com alegria, com disposição e com excelência. Então, é um prazer, realmente, trabalhar para a glória do Senhor no trabalho dele. É isso aí, e nós estamos aqui comemorando, né, a semana, o mês da criança, e a própria palavra de Deus fala também, né, ensina a criança no caminho que ela deve seguir, ela nunca se desviará dele. Então, é um mandamento do Senhor, né, que a criança possa ser ensinada e ela também possa ter gosto, né, entender cada vez mais e ter essa intimidade com o Senhor. Muito obrigada, Loide, Deus te abençoe. Amém, muito obrigada, que agradeço. Muito bem, né? Que bate-papo mais gostoso, interessante, né? Então, se você tem uma criança e ainda não participa, como assim? Traga a sua criança para participar da escola bíblica dominical, né? Então, todos os domingos aí na parte da manhã, traga, fique à vontade para você poder evangelizar a sua criança e também contribuir, né, na educação dela, além da educação que você dá em casa e na escola. Muito bem. E o Notícias do Bem fica por aqui hoje. Eu agradeço muito a audiência de você, o seu carinho. E amanhã a gente está de volta aqui e eu espero por você. E continue agora com Fé e Ciência, né? Com o nosso cientista Marcos Eberlin. Até amanhã. Deus te abençoe. Tchau, tchau.